Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Vamos ouvir a palavra de Deus? Pegue a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, e nós vamos ler apenas o versículo de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo de número 14. Quem encontrou, diga glória a Deus. Assim que você encontrar, se você puder, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Se não puder, não tem problema. Mas se puder, fique, só para a gente receber a palavra de Deus com reverência. Diz aqui, olha, Marcos 2, versículo 14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Amém? Olha só, o Evangelho de Marcos é uma narrativa do apóstolo Pedro. Marcos está escrevendo o que Pedro, que andou com Jesus, que desde os primeiros dias do ministério de Cristo, ele tem ali propriedade para falar muitas coisas. Ele está dizendo isso, olha, quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Você crê que Deus ele vai falar com você? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração. Eu creio que Deus ele já está trabalhando na tua vida. Coisas grandiosas Deus ele tem preparado para nós. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, nós entramos na tua presença, na tua graça. Entramos aqui, meu Deus, nessa noite com o coração sedento da tua presença, sedento da tua vontade. E te pedimos aqui, ó Pai, que venha através do teu Espírito Santo falar com todos nós, que ao ouvir a tua palavra, meu Deus, cada pessoa, meu Pai, que for alcançada por ela, meu Deus, que nenhum ouvido seja capaz de resistir ao som da tua voz. Então fale conosco, ó Deus, do teu jeito, da tua maneira, porque é para isso que estamos aqui. Ninguém veio aqui buscar a orientação do pastor hoje aqui. Todos nós viemos, meu Deus, buscar a orientação do céu. Então que do céu, meu Pai querido, venha a luz que venha fazer que nós venhamos caminhar firmes rumo à nossa salvação, no nome santo de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção para que o Espírito Santo ele fale com você. O tema dessa mensagem é: eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Eu sei em quem tenho crido. Você que está aqui, sabe em quem você crê? Hein? Quem sabe, diga glória a Deus. Mas na verdade você sabe mesmo. Porque muitas pessoas, se soubessem verdadeiramente em quem elas creem, não andavam tão desesperadas, sem esperança, querendo se matar. Se elas soubessem verdadeiramente em quem elas creem, elas não andariam tão dispersas. Elas estariam olhando para o céu, porque a volta do Senhor, ela está cada vez mais próxima. E essa frase, eu sei em quem eu tenho crido, foi dita pelo apóstolo Paulo. Ela é muito conhecida,
Essa frase, muitas pessoas, a maioria dos cristãos, tem uma familiaridade com essa frase, mas essa frase que é muito repetida, às vezes em momentos difíceis, no momento de oração, ela muitas das vezes não é uma realidade no meio do povo de Deus. Porque muitas pessoas verdadeiramente, elas só conhecem a quem crê, aquele que elas creem, só de ouvir falar. Não de ter experiências, de terem uma vida que demonstra que creem em Jesus, que creem em Deus. E hoje, eu não vou falar do autor dessa frase. Eu só me apossei do que ele disse para colocar o tema, mas para mostrar para vocês a vida de uma pessoa que sabe em quem ela crê. E essa vida que nós vamos falar aqui hoje, a vida de quem nós iremos falar, é a vida de Levi, que é mais conhecido como Mateus. É uma das pessoas que podem dizer que verdadeiramente ele sabe em quem ele crê. A história de Mateus, ela nos revela isso. E nós, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Mateus, ele é um discípulo presente em todas as listas de apóstolos que foram levantados por Jesus. Só que Mateus, ele é um mero coadjuvante entre os apóstolos que foram levantados. Mas mesmo Mateus, ele não tendo um local de destaque no ministério de Jesus, como Pedro, Tiago e João tiveram, Mateus, ele tem muitas coisas para nos ensinar. E é por isso que eu quero que você pense nesse tema. Eu sei em quem tenho crido e nós vamos ver um pouco sobre a vida desse homem chamado Mateus. Amém? Eu quero contextualizar primeiramente, para que a gente fique fácil a compreensão. Entenda o seguinte: até esse momento, Jesus, ele não tem apóstolos. Ele não tem. Porque às vezes a pessoa ela confunde o momento que Jesus ele fala assim com os discípulos: larga tudo e me segue. Como se ele estivesse levantando eles para a obra, e não é. O momento que eles foram levantados como apóstolos foi a partir daquele dia que Jesus ele vai orar durante a noite e Deus ele vai mostrar entre os que estavam seguindo a eles 12 nomes para servirem ao reino de Deus. Então, até agora, nem Pedro, nem Tiago, nem João, eles seguem Jesus, mas eles ainda não receberam autoridade do reino de Deus. Então, nesse contexto, diz a palavra do Senhor aqui, em Marcos capítulo 2, no versículo 13, diz assim: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Jesus, ele está saindo da casa de Pedro. Você que esteve aqui no domingo, nós ministramos aquele milagre que o paralítico ele desce pelo telhado com a ajuda de 4 amigos. Jesus, ele não fez outro milagre a não ser esse dentro daquela casa. Ele está ali ensinando a palavra de Deus. E Jesus, ele vai em direção ao mar da Galileia. Ele está ali junto com uma multidão de pessoas. E diz a palavra do Senhor aqui, novamente, o mesmo que diz em Marcos 2, quando as pessoas estão na casa de Pedro, diz aqui, a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Isso me mostra um equilíbrio maravilhoso no ministério de Jesus. E se no ministério de Jesus era equilibrada as coisas, a casa de Deus não pode ser diferente. O ministério de Jesus, ele era notoriamente recheado de sinais, de prodígios, de maravilhas, mas era um ministério edificado no ensino da palavra de Deus. E nós,
Às vezes você vai ou já foi em algumas igrejas que não se tem equilíbrio. Não se tem. Às vezes você vai num lugar, tem muitos louvores. 1h20 de louvor. Mas aí quando vai pregar a palavra, 10 minutinhos. Não tem equilíbrio. Não tem. E o louvor é uma bênção. O louvor, ele liberta a vida daquele que se entrega no momento do louvor. Ele edifica. Mas o que salva é a palavra de Deus. Se não tiver prioridade à palavra, o ministério, ele é um ministério desequilibrado. E sem contar ainda em outras congregações que talvez você conheça, que tem um momento do louvor, já teve um momento da oração, Deus já falou através da palavra e depois ainda o pastor ele ainda tem a obrigação de revelar um monte de coisas dentro da igreja e aí o culto acaba 11 horas da noite, aí a esposa que foi assistir o culto chega em casa de madrugada, aí o marido fala, olha, que igreja é essa? Ao invés de ter sido bênção, acaba sendo maldição na vida das pessoas. Um ministério, ele tem que ser equilibrado para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Mas vai continuar dizendo, e aqui nós vamos entrar no versículo de número 14, e esse versículo 14, nós vamos dissecá-lo aqui, para que nós venhamos saber o que era a vida de Levi, ou de Mateus, se você preferir. Diz aqui a palavra do Senhor, esse versículo 14, tão revelador, a parte A diz assim, quando ia passando, preste atenção, Jesus, ele está saindo da casa de Pedro, em direção ao mar da Galileia, e diz que houve uma multidão que o seguia. E o termo multidão, no conceito da palavra, é muita gente. Igual, por exemplo, nós estamos aqui nessa noite, mas nós não podemos dizer que estamos em uma multidão. Nós podemos dizer, nós temos dezenas de pessoas aqui no nosso meio. Mas uma multidão, eu imagino pessoas em todos os lados, em volta de uma pessoa. E se Jesus, ele está andando em meio a uma multidão, duas características que uma multidão ela traz para uma pessoa. Falta de concentração, você não consegue se concentrar, porque é muita informação que está acontecendo ao mesmo tempo, e você não consegue ter foco em muitas coisas que estão à sua volta. Então Jesus, ele está andando e tem uma multidão em volta dele, segundo o que está escrito no versículo de número 13. Mas, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a visão de Jesus, ela é diferente da visão de uma pessoa comum. Igual, por exemplo, quando você vem aqui mesmo no Jatobá, num domingo, no primeiro domingo do mês, vem domingo que vem, de manhã, tá aqui assim, lotado de pessoas. Gente para tudo quanto é lado, eu nunca vi. Vem pessoas comprar, fazer aquele almoço caprichado. Mas, quando você está andando no meio daquelas pessoas, você tem um objetivo. Quando você passa na porta do açougue, o que você quer encontrar? Hein? A promoção de uma carne. Você fala, olha, o contrafilé deu uma baixada, mas mesmo assim ainda está caro. Mas eu vou fazer uma carne de panela, vou cozinhar uma carne. Mas ninguém que olha na porta de um açougue, olha para o açougueiro para ver se ele está passando bem. Quando uma mulher ela anda num local muito movimentado e tem lojas de roupa feminina, uma boutique feminina, ela fica olhando para o vestido, ela entra dentro da loja, ela pega no tecido para ver se é muito quente, às vezes ela experimenta, às vezes até compra, né? Mas dificilmente ela vai olhar no rosto da vendedora para ver se ela está bem. Jesus, ele é diferente do olhar de outras pessoas, porque enquanto nós estamos no meio de uma multidão, procurando talvez coisas, Jesus ele está procurando pessoas que ele possa ajudar. E eu digo para você, Deus ele te trouxe aqui
O Espírito Santo te convenceu. E Jesus, ele está passando por aqui porque ele quer te ajudar, ele quer te fortalecer. Ele encontrou você para mudar a sua vida. Amém? Ele está sempre à procura de pessoas para que ele possa ajudar. Mas o que Jesus ele vai ver? A multidão está toda ali dizendo: mestre, tu és maravilhoso. Mestre, que sabedoria. E Jesus ele está procurando e diz que ele vai ver Levi. Olha, versículo 14. Viu a Levi, filho de Alfeu. Eu acho intrigante esse versículo, porque em meio a tantas pessoas que estão ali, em meio a tantas pessoas que estão em volta dele, Jesus ele vai ver Levi, ele sabe o nome de Levi, ele sabe o nome do pai de Levi, ele sabe aonde Levi ele mora, ele sabe de tudo. Jesus, ele como filho de Deus, semelhante ao Pai, a palavra do Senhor ela diz que até os fios de cabelo da vossa cabeça está contado, meu irmão. Então Jesus, ele sabe aonde o Adilson mora, que é do lado da igreja, ele fala: eu vou lá. Ele não está lá todo dia na sua casa, Jesus está ou não está, Adilson? Ele sabe onde é que ele mora. Está na sua casa ou não está, Esdras? Olha, o Esdras mora um pouquinho longe, mas Jesus, ele sabe. Ele falou: vou lá na casa do Esdras, porque ele está precisando. E no momento, às vezes você está em casa desesperado, e de repente você sente aquela presença gostosa, maravilhosa, porque Jesus, ele sabe o seu nome, ele sabe quem é você, ele sabe o seu endereço, mas ele sabe das tuas dores, ele sabe do seu sofrimento, e ele tem poder para mudar a sua vida, amém? Diga para quem está do teu lado: Jesus, ele te conhece. Ele te conhece muito bem, meus irmãos, amém? E aí diz a palavra do Senhor que Jesus, ele vai, aqui no versículo de número 14, a parte C, ele vai estar passando com uma multidão, ele vai ver a Levi, filho de Alfeu, mas a parte C desse versículo diz aqui, que ele está sentado na coletoria. E essa informação aqui, ela fala muito de quem é Mateus, de quem é Levi. Porque esse texto aqui, ele vai ser muito revelador. Pastor, mas eu não estou conseguindo enxergar. Como que um texto tão pequeno como esse? Porque, meus irmãos, se você entender um pouquinho, você vai compreender o que Deus ele vai nos mostrar. Primeira coisa que esse sentado na coletoria nos mostra, que Levi, ele era um publicano. E um publicano, ele era visto por muitos como uma profissão indigna. O que ele fazia? Ele era como um cobrador de impostos. Você está viajando, quando chega ali na hora de pagar um pedágio, você fala: pô, pedágio para andar aqui na terra, pô. E a estrada, às vezes, nem tão ruim. Gera ali um pouquinho de chateação. Mas no caso do publicano, era uma profissão indigna, porque eles eram considerados traidores da pátria. Porque o publicano, ele era um judeu que trabalhava para outra nação. Ele trabalhava para Roma. Ele pegava, por exemplo, a riqueza de Israel para ser investida lá em Roma. Isso gerava muita indignação nas pessoas e viam ele como um traidor. Era uma profissão muito indigna, porque a maioria das pessoas era mal vista. Imagina você tirar a riqueza do seu país, Israel precisando muito, e eles investindo em outra nação. Por isso que esse homem, ele era mal visto pelas pessoas. Mas tem um outro motivo também, porque a maioria dos publicanos, eles verdadeiramente eram corruptos pela facilidade de se corromper. Porque o que acontecia? Roma, ela exigia um teto, da cidade de Cafarnaum, da coletoria de Cafarnaum, nós precisamos de tantas dracmas por pessoa. Mas o que passar disso, nós não queremos nem saber. Aí o que acontecia? O publicano,
ele falava com uma pessoa que ia lá pagar o imposto dela, 2 de dracmas, ele fala, não, seu imposto é 3. Mas aumentou. Achou ruim? Soldado, vem cá, não quer pagar os impostos. A pessoa pagava indignada. Aí chegava no outro mês para pagar, olha, qual que é o imposto? É 4 dracmas, ou então um starter. Aí as pessoas iam ficando indignadas e os publicanos, eles se corrompiam facilmente por causa dessa facilidade, deste estilo de trabalho. Era uma profissão muito indigna, porque o que passasse do que eles tinham que enviar para Roma, eles ficavam para eles mesmos. Por isso que a casa dos publicanos, elas eram as mais bonitas de Jerusalém, igual a casa de Levi era uma casa muito bonita, porque Levi, ele é um dos publicanos. A casa de Zaqueu era uma mansão, porque ele era o chefe dos publicanos. Você está entendendo isso? Mas quando diz aqui, quando ia passando, viu a Levi sentado na coletoria, isso vai mostrar que Levi, todos os dias, ele era hostilizado, porque a alfândega ou a coletoria, ela não era de parede, de tijolos. Ela era uma grade, que quem passasse, via quem estava trabalhando lá dentro, quem que era o traidor. E todos os dias a pessoa passava, elas pagavam o imposto, mas quando via Levi sentado lá dentro, falava, ô seu ladrão, ô seu traidor, vem aqui fora. Começavam a hostilizar, a zombar, a proferir palavras de baixo calão. E meus irmãos, eu digo para você uma coisa, isso é muito ruim porque ninguém gosta de ser hostilizado, ninguém gosta de ser desrespeitado. Imagina só, uma profissão que você é desrespeitado todo dia, gera tristeza. A pessoa que todo dia ela é desrespeitada, gera dores na alma, gera traumas. Eu falava com os irmãos pela manhã que é muito difícil eu precisar ir no médico. Eu até preciso ir com mais frequência, mas para a honra e glória do Senhor, muitos dos meus problemas eu consigo resolver com um analgésico, com um chá. Então eu vou muito pouco mesmo no médico. Mas eu estava me lembrando há muito tempo atrás, eu morava em Santa Luzia ainda, eu fui num posto de saúde, e eu nunca vi uma pessoa ser tão hostilizada como uma atendente do posto de saúde, porque o pessoal pensa que ela é médica. Está demorando demais! Eles estão achando que a gente é trouxa! Aí a mulher ficava ali até abalada, porque as pessoas estão doentes, estão sem paciência, e eu imagino, ninguém estava querendo saber se aquela atendente era uma mãe de família. Ninguém procurou saber se ela tinha problemas em casa. Todo mundo estava simplesmente julgando em cima dela a culpa do atraso, a culpa do sistema de saúde. Você está entendendo? Imagina os traumas que gera. Por isso que tem uma rotatividade muito grande nesses serviços. Tem serviço que você chega num dia, a pessoa te atende tão bem, no outro dia ela já não está lá mais. Por quê? Não aguenta. E Mateus, ele é hostilizado. Ele tem um emprego que ganha bem, ele tem um cargo que um emprego muito bom, que tem garantias, que tem proteção. Mas imagina quando ele chega em casa, depois de um dia de serviço. A cada 10 pessoas que passa, 9 xinga ele. Pensa bem, esse homem está sentado na coletoria, ele é hostilizado todos os dias. Mas uma coisa que nos revela essa informação também é que ele era uma pessoa abandonada. Porque uma pessoa comum de um outro segmento, por exemplo, um médico, ele não podia ser visto conversando com um publicano, porque senão ele também era hostilizado. Se fosse um carpinteiro, ele não podia parar e conversar com um publicano, porque eles pensavam que o publicano não era digno nem de ter amigos. Ele tinha que ficar sozinho. Ele tinha que ficar completamente abandonado.
Ninguém, por exemplo, poderia sentar-se para comer com um publicano. Porque se o publicano ele estivesse ali num restaurante comendo, fazendo uma refeição, alguém dizia para ele assim: tá gostoso o alimento que você comprou com o dinheiro que roubou da gente? Hein? Seu ladrão. Então ele não tinha paz para comer. Ele não tinha paz. Quem tivesse do lado dele não teria paz. Então os publicanos, eles eram pessoas completamente isoladas. Eles ficavam completamente à margem da sociedade. Mas este homem, por causa de tudo isso, ele está em trevas. Ele anda em trevas, porque ele se sente isolado, ele é hostilizado, e ele tem ali uma profissão que, para aos olhos de muitos, não é digna. E, meus irmãos, eu quero dizer isso para você. Talvez você não engloba todas essas características, mas talvez você está aqui se sentindo abandonado. Ou talvez você diz assim: pastor, eu estou muito chateado porque eu trabalho num lugar que eles vivem me xingando, eles ficam falando mal de mim, ou então eu moro num lugar que é desse jeito, a minha família não gosta de mim, eles se reúnem, fazem complô contra a minha vida, eles não me entendem. Talvez você está desse jeito, assim como Levi. Mas diz a palavra do Senhor que Jesus estava passando por ali. Ele viu a Levi assentado na coletoria. Ele vê todas as coisas, meu irmão. Ele sabe a profundidade daquilo que você está vivendo. Talvez você não está sofrendo como Levi sofreu, mas você está sofrendo de uma outra forma. Talvez você não tenha mais fé, você não tem mais esperança, você não tem mais vontade de viver. Mas Jesus, ele vê, ele sabe aquilo que você precisa. Talvez o que você precisa é de uma palavra amiga, de um abraço, de um carinho. Talvez aqui nessa noite você precisa hoje apenas que Deus ele segure na tua mão. Mas eu quero te dizer que muito mais do que você precisa, o Senhor é todo poderoso para te dar. Ele te levantará, ele te colocará de pé e te fará caminhar na presença dele. Louvado seja Deus! Amém! Jesus, ele vê todas essas coisas. Ele vai ver que aquele homem está em trevas. E assim, mesmo assim, ele vai fazer esse doce convite. Segue-me. Jesus, ele não é pego de surpresa. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem somos nós. Às vezes a gente pensa assim: se Deus ele soubesse os meus pecados. Ele sabe. Se ele soubesse, tem coisa que eu não contei para ninguém. Ele sabe. Mas tem coisas que estão nos porões do meu coração. Ele julga até o foro íntimo, o segredo do coração. Ele não te escolheu de surpresa. Ele não falou assim: segue-me, jogando assim para a galera. Quem quiser, venha, não. Ele sabe quem ele escolheu, ele sabe cada pessoa que está aqui. Ele fez aquele doce convite. Em Mateus 2, versículo 14, a parte D, diz assim: segue-me. Repare que Jesus, quando ele faz esse convite, ele não fala assim: ô Levi, você vai me seguir, mas vamos fazer o seguinte, conserta primeiro. Você é publicano ainda, vai deixando essas coisas aí de lado, e depois você vem e me segue. Não, ele fala: me segue agora. Ele não falou assim: ô Levi, então, eu quero que você me segue, mas vamos fazer o seguinte, vai uns cultos lá na sinagoga de Cafarnaum, todo sábado tem, vai lá, conhece primeiro, e depois você vem e me segue. Não, ele fala: me segue agora. Do jeito que você está. Do jeito que você está aí, ó. Você é publicano, segue-me. Você está em trevas, segue-me. Por que ele faz esse convite? Porque a palavra do Senhor, ela diz em João 8,12, ele disse assim:
Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Esse homem está em trevas, sentado na coletoria, à margem da sociedade, se sentindo abandonado. E de repente Jesus ele passa e diz: segue-me. Ele não falou com Levi: Levi, faz o seguinte, você é novo ainda, viaje o mundo, peque um pouco mais. Peque um pouco mais e depois você vem e me segue. Não. Jesus está falando: me segue agora. Porque a melhor hora para seguir Jesus é na hora que Ele chama. Hoje Jesus ele está te chamando. E meus irmãos, é muito sério, porque Levi ele vai tomar uma decisão. Ele vai tomar uma decisão. Quando Jesus ele fala assim, ele fala com ele: segue-me. Diz aqui, ó, ele se levantou e o seguiu. Mas eu quero ler com você, lá em Lucas 5:28, que fala desse mesmo milagre, só que Lucas ele é mais detalhista. E em Lucas 5:28, vai dizer que Jesus ele fez o convite: segue-me. Mas diz aqui no versículo 28 o seguinte: ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Olha só, esse ponto é importantíssimo. Quando Jesus ele fala: segue-me, Levi, ele não falou com ele: larga. Mas Levi, na mesma hora, ele deixou tudo para trás. Ele tira ali o bloco, ele tira ali a caneta de pena, ele tira o colete, ele tira o crachá, ele pega a chave do cofre, ele não quer nem o pagamento dele, ele deixa tudo, ele sai daquela grade e começa a seguir a Jesus. Ele deixou tudo, meus irmãos, para começar a seguir a Jesus. Por que eu digo para você que esse ponto é importantíssimo? É porque muitas pessoas, elas querem seguir Jesus, mas elas não querem deixar tudo para trás. Elas querem seguir Jesus, mas elas querem levar algumas coisas com ela. Eu vou seguir Jesus, mas os meus vícios, eles vão juntos. Eu vou seguir Jesus, mas o meu comportamento, ele tem que ir junto. Mas se você não deixar tudo para seguir Jesus, é como se você deixasse o caminho marcado, igual naquela história de João e Maria, que é caminho marcado com pão para você saber voltar. Quem não deixa tudo, sabe voltar para o mundo tranquilamente. Quem não abre mão, sabe voltar. Sabe o caminho do boteco, da boca de fumo, da prostituição, do homossexualismo, sabe? Porque ela não deixou, ainda está vivo dentro dela. Eu falava com os irmãos de um fato. Um pastor aqui do Brasil, ele estava ajudando um ministério cristão lá na Índia. E a Índia, você sabe bem que hoje é um dos países mais populosos do mundo. Tem mais de 1,2 bilhão de pessoas morando na Índia. E esse pastor ele falava assim: olha, vamos lá conhecer a obra lá na Índia. E a Índia, ela é um país que tem liberdade religiosa. Lá ninguém te impede de pregar o evangelho. Se a pessoa ela quiser pregar o evangelho na praça pública na Índia, ela vai pregar. Porque na Índia, qual que é o problema? Lá eles acreditam que se uma pessoa nasceu hindu, ela tem que morrer hindu. Se ela nasceu cristã, ela morre cristã. Se ela nasceu espírita, ela morre espírita. O problema lá não é pregar, é tentar converter as pessoas. Aí você arruma problema. Se lá você fazer o apelo, quem aqui quer entregar a vida para Jesus? Isso é perigoso matarem você. E sabendo disso, esse pastor ele vai para a Índia e ele foi convidado para pregar em várias igrejas. Pregou em várias igrejas, foi uma bênção. E no último dia teve um culto a céu aberto. Deus manifestou sinais. Algumas pessoas de própria vontade resolveram entregar a vida para Jesus. Não foi algo que foi, nem houve apelo, mas pelos sinais de Deus as pessoas quiseram. E aí esse pastor do Brasil virou para o pastor brasileiro que está lá na Índia e falou assim: olha, qual que é a maior dificuldade do evangelho aqui?
Eles disseram assim: olha, a maior dificuldade aqui eu acho que ainda é financeira. Eu falei, mas espera aí. A maior dificuldade aqui não é não poder fazer um apelo, porque se você faz um apelo, as pessoas vêm. Mas ele falou, olha, mas se isso fosse uma dificuldade, era dificuldade para todo mundo. Só que os muçulmanos, eles estão crescendo aqui. Nós estamos regredindo. Se fosse questão disso, estava ruim para todo mundo, mas por que eles estão crescendo? Aí o pastor falou, boa pergunta, por quê? Ele vai dizer, eu vou dizer o porquê. Porque um muçulmano, quando uma pessoa ela fala assim, eu quero ser um muçulmano, ele fala assim, está aqui o Alcorão. Você tem que ler ele, decorar ele vai ser sua inspiração, a sua direção. Você vai ter que orar 3 vezes por dia, independente aonde você estiver, separa tudo e ora. Anda com um tapete na sua bolsa, porque quando der meio-dia, se ajoelha onde você estiver. Você pode estar no centro da cidade, você pode estar dentro do carro, você sai, se ajoelha e ora. Você tem que ir na mesquita, se der você vá na Meca e faça tudo isso. Aí a pessoa falasse assim, para mim não dá. E fala, então o negócio é assim, não dá? Não dá não? Então você não é muçulmano. Você é qualquer outra coisa, menos muçulmano. Só que nós, como cristãos, a gente é diferente. Aquele monte de pessoas que não quer nada com Deus, e fala, não, você é cristão agora. Ah, não, mas eu gosto de beber. Não, tem nada a ver, não. Tem nada a ver. Aí fica esse entra e sai de dentro da igreja. A pessoa não aguenta, ela não firma, porque na verdade ela não sabe nem em quem ela crê. Ela não tem resistência, ela não tem força. Ela não entendeu o evangelho. Que é deixar tudo para trás para viver coisas melhores. É deixar uma vida de miséria, de sofrimento para trás para viver um novo tempo. As pessoas elas não querem fazer como Levi. Levi, na hora que Jesus ele fala, segue-me, ele fala, eu vou seguir, mas eu vou deixar tudo para trás de uma vez. E meus irmãos, eu quero perguntar para você, como que você está servindo ao Senhor? Como que você está caminhando com Deus? Você precisa abrir mão de tudo para viver uma nova vida. Pastor, eu quero viver uma nova vida. Por isso que Jesus ele fala, aquele que quiser achar ela, tem que perder a que tem. Porque se não perder a que tem, não vai achar. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Levi, ele entendeu, ele é um coadjuvante, ele está seguindo Jesus, mas por causa disso, Levi, ele vai ser muito honrado. Ele largou tudo porque ele sabe em quem ele crê. Ele sabe que quem segue Jesus não passa fome. Não ia ser aquele emprego maldito que ia segurar ele, impedir ele de estar na presença do Senhor. Podia pagar um bom salário, podia pagar uma boa casa, mas Mateus, ele era um pobre menino rico. Ele tinha uma casa confortável, mas vazia de Deus. Vazia do Senhor. E não adianta. Ele agora não, ele sabe aonde está a riqueza, ele encontrou a pérola de grande valor, nada é mais importante para mim, eu quero é Jesus, e ele vai. Você não acha que tiveram pessoas dizendo assim, você é doido, Mateus, onde é que você vai achar uma oportunidade como essa? Aqui na terra eu não sei, mas lá na glória eu sei que tem algo melhor preparado para mim. Ele abre mão, e aí diz a palavra do Senhor, que ele sai dali. Quando Mateus ele sai da coletoria, imagina ele tão abençoado, que diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 2, que ele quis fazer tudo que uma pessoa que converte quer fazer, hein? Quem se lembra do dia que converteu, hein? O que você queria fazer, hein, Sônia? Ficar na presença do Senhor. Você queria o quê, Mariana? Para todo mundo. Quem mais aqui? Você também, Eloy? Queria falar de Jesus para todo mundo. Mas esse homem não tem amigos. Ele é um homem abandonado. Aí sabe o que ele vai fazer? Diz a palavra do Senhor, no versículo 15, que ele vai chamar Jesus para um almoço, para um banquete na casa dele.
No Evangelho de Lucas fala isso, que Levi convidou Jesus para um banquete em sua casa. Em Marcos 2,15 diz assim: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Olha só, imagina só naquela casa, publicano recheado de pecador. Quem passasse, ele falava, não, aquilo ali não é de Deus, coisa nenhuma. Mas Jesus, ele vai estar ali dentro fazendo uma grande obra. Porque o que aconteceu? Levi, ele agora não está lá mais na coletoria, mas ele sabe, ele fala com os amigos dele, olha, você não precisa ser mais corrupto. Você não precisa mais ter essa vida indigna. Tem um caminho para você. O que ele vai fazer? Ele convida aquelas pessoas para estarem do lado de Jesus, para ouvirem a palavra de Jesus. E houve ali um baque tão grande na alfândega que muitos que eram publicanos começaram a seguir a Jesus, começaram a caminhar na presença de Deus. Meus irmãos, repare uma coisa. Levi, ele agora segue a Jesus. Ele não está indo na casa dos publicanos, mas os publicanos estão indo na casa dele. E quando eles vão, eles veem quem lá dentro? Jesus. Por isso que eles se convertem. Por isso que eles se convertem. Porque quando você vai na casa do publicano, você vai ver dinheiro pelo chão, você vai ver ali um monte de corrupção escancarada. Mas na casa do servo de Deus, a pessoa tem que encontrar Jesus lá dentro. Ela tem que encontrar Jesus. Só que o que tem acontecido muito é, a pessoa é cristã, aí vem o ímpio na casa dela. Ela vai lá e compra cervejinha. Quer uma cervejinha? Quer um cinzeiro para o seu cigarro? Não encontrou Jesus lá dentro da casa dela? Virou um boteco a casa dela. A mesma coisa. Jesus não estava lá dentro. Só a amizade foi mantida. Você está entendendo, igreja? A diferença de Levi? Levi, ele leva as pessoas para encontrarem Jesus ali dentro da casa dele. O que as pessoas estão encontrando dentro da tua casa? Hein, amado? Quando Levi, ele leva aquele monte de pessoas, versículo 16, diz assim, os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Entenda aqui, viu? Discípulo aqui é eu e você, seguidor, não é o apóstolo ainda. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Eles perguntavam, por que ele come com pecadores e publicanos? Mas se essa pergunta ela fosse bem pensada espiritualmente, pensa bem, se Jesus ele não comesse aqui na terra com pecadores, ele morria de fome. Só tem pecador. Se ele não come com os pecadores, ele que eu imagino que já era magrinho, ele ia secar. Então ia comer sozinho. Mas ele está mostrando o seguinte, o seu mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus respondeu. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim os pecadores. Jesus ele está fazendo uma grande obra dentro da casa de Levi agora, nas pessoas em volta de Levi. Olha como Levi agora ele está feliz, ele está andando com Jesus. E Levi, ele vai ser tão abençoado, a vida dele vai mudar tanto, que diz a palavra do Senhor, aqui em Marcos capítulo 3, agora sim, ele vai ser escolhido como um apóstolo de Jesus. Porque como que se escolhe como se escolheu um apóstolo? Da mesma forma que se escolhe um obreiro da igreja. Igual, por exemplo, entre as pessoas que estão seguindo, que estão dentro da igreja, que estão caminhando com Deus, entre aqueles que estão tendo a visão do ministério,
Deus ele chama ali para fazer a obra. Jesus ele arrumou um monte de seguidores. Entre os seguidores, uma multidão que estava ali, ele vai chamar 12 nomes. E aí diz a palavra do Senhor, aqui no versículo 13, assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. E então designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus. Olha o Mateus aí. Olha ele. Um dia está isolado lá na coletoria, sendo hostilizado. Pouco tempo depois, ele sendo chamado pelo nome por Jesus. Vem fazer a obra. Você está entendendo? A vida ela muda quando você sabe em quem você crê. Ele mudou completamente a vida de Mateus. Agora, ele é um dos 12. E Mateus, ele vai perseverar até o fim. Diz a palavra do Senhor que ele vai ser cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, quando Jesus ele sobe ao céu, ele vai dizer para aqueles discípulos assim, as últimas instruções: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide fazer discípulos em todas as nações. Mateus ele ouviu isso, mas Jesus ele vai dizer assim também: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês serão minhas testemunhas na Judéia, na Galiléia, em Samaria e até os confins da terra. E quando Jesus ele sobe ao céu, aqueles discípulos eles ficaram ali. E Mateus ele vai retornar para Jerusalém para a descida do Espírito Santo. Olha o que diz em Atos 1, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu. Olha o Mateus aí. Agora sendo cheio, esperando a descida do Espírito Santo. Um dia ele não sabe nem se vai sair vivo da alfândega. Agora ele está esperando o revestimento que vem do alto. Mas por que isso está acontecendo? Porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabe que aquele que um dia ele deixou tudo para segui-lo tem condição de mudar a vida dele. Tem condição de mudar a história dele. E mudou completamente. E para você ter uma ideia, finalizando aqui, todos os discípulos morreram. Os apóstolos, os 12, morreram. Só que Mateus, ele não vai ser martirizado. Igual você vê Pedro, segundo a tradição judaica, crucificado de cabeça para baixo. Matias amarraram ele numa carroça e foram puxando até o corpo ficar no caminho. Esfacelado. Sabe como Mateus morreu, segundo a tradição judaica? Dormindo. Velho. Com uma boa velhice. Um dia ele deitou depois da oração, morreu aqui na terra, levantou lá na glória. Mas por que tudo isso? Porque Deus, um dia, através do seu Filho Jesus Cristo, pegou uma pessoa que estava desacreditada, hostilizada, sem fé, sem esperança, e mudou a história dela, porque ela creu em Deus. Se você crê, meu irmão, Deus ele tem preparado o de melhor para você. Toda a igreja se coloque de pé, por favor. Maravilha, Deus. Até hoje,
o doce convite de Jesus, ele é feito. Feche os seus olhos aí por um minuto. Põe a mão assim na altura do teu coração. Esse é o momento, meus irmãos, que Deus ele nos sonda. Que Deus ele olha para cada um de nós e não adianta você pensar assim, essa palavra não foi para mim, muito pelo contrário, essa palavra ela foi para você sim. Ele sabe das suas dores. Ele sabe que as noites são longas. O sono não vem. E quando vem, vem picado. Ele sabe das dificuldades que cada um tem passado. E talvez você não está trancado igual o Levi numa coletoria. Mas talvez você está em trevas. Você não está conseguindo enxergar a saída. Você não está conseguindo enxergar a mudança para essa situação. E às vezes você fala assim: eu não vou para a igreja porque lá todo mundo vai ficar olhando para mim. Todo mundo vai ficar me hostilizando, olhando, me medindo. Mas engano seu. Jesus, ele sabe. Ele quer estar com você. Ele quer acompanhar você. Pastor, mas eu não tenho nada para oferecer. Ele não importa, porque ele tem tudo. Pastor, mas eu estou até desempregado. Ele quer estar lá na fila do desemprego com você, se for necessário. Mas hoje, ele não simplesmente está observando você, porque chegou o dia, chegou a hora. Porque ele está dizendo: me segue. Larga tudo, me segue. Ele está declarando isso para você. E talvez você até hoje não entregou a sua vida para Jesus. Não entregou a sua vida ao Senhor. Por medo. Por achar que é jovem demais. Que ainda tem a vida inteira pela frente, está muito novo para assumir um compromisso com Deus. Mas vai chegar um dia que não haverá mais doce convite. Vai chegar um dia que aquele que morreu como cordeiro, ele virá como um leão. Aquele que ficou mudo, ele rugirá. Então hoje você precisa fazer como Levi. Entrega a tua confiança nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Até quando você vai ficar edificando coisas que vão ficar para trás e aquilo que é permanente você não edifica? Está na hora de mudar. Segue-me. Pastor, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Entrega hoje. Pastor, mas eu já entreguei minha vida para Jesus, mas talvez você não largou tudo. Você tem que seguir a Jesus, é da maneira dele, não do seu jeito. Não é o evangelho que se adapta à pessoa, nós que nos adaptamos ao evangelho. Está errado, meus irmãos. Está errado. Como que nós podemos declarar que somos cristãos se Jesus não está na nossa casa, não está na nossa vida? Como que podemos declarar?
Por isso que o islamismo cresce e nós inchamos. Tem gente, mas cadê Jesus em você? Por que tem tanto cristão em trevas? Sem esperança, sem alegria, amargura, aquela raiz de amargura que um dia estava tão pequena, ela prosperou tanto que está virando uma árvore amargosa, está virando uma tamargueira. Hoje o Senhor está dizendo: deixa, larga tudo e está na hora de me seguir. Porque eu posso mudar a sua vida, eu posso mudar as pessoas à sua volta. Nem que eu mudo você de lugar, mas eu mudarei. Eu posso te dar não somente um chamado individual para vir até mim, mas eu posso fazer de você um servo do reino de Deus. Mas eu também, eu posso escrever uma história linda, te encher do Espírito Santo. Eu posso fazer com que um dia você seja tirado dessa terra e levado para o céu. Mas ainda que eu não venha enquanto você vive, eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei, diz o Senhor. É por isso que eu quero convidar a você. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Jesus? Ou quer voltar para Jesus? Ou diz assim: pastor, eu preciso ir aí na frente porque eu quero deixar tudo aquilo que me afasta de Deus no altar do Senhor, para me viver uma nova vida com o Senhor. Se tem alguém assim, venha. Vem para Jesus. Vem largar tudo para seguir a Ele. Ninguém aqui está para te condenar, não. Jesus, Ele está aqui, é para te salvar. Aproveita hoje, é tempo, é agora. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém que gostaria de vir? Aproveite. Para que você vai voltar para casa para chorar? Para que você vai voltar para casa? Igual Levi, ele voltava todo dia depois do serviço, cheio de dinheiro no bolso, mas com o coração de pedra. Ele quer te dar um novo coração. Ele quer fazer você feliz de novo. Você não era assim. Você era uma pessoa animada, uma pessoa cheia de vida. Vem para Jesus. Vem, segue. Eu não estou chamando você para seguir o Ministério Pão Vivo, não. Nem o pastor Arlo. Porque o homem, ele não pode fazer nada por você. A gente pode te ajudar. Mas Jesus, Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar tudo. Ele tirar a vergonha. Tirar tudo que tem machucado você. Que tem trazido traumas para você. Você vai no médico, ele pensa que está ficando louco. Ele passa calmantes, ele passa remédios fortes, tarja preta, para ver se te acalma. Só que hoje, Jesus, Ele não quer te dar um calmante. Ele quer te dar uma nova vida. Mais alguém quer vir? Se quer, sai do teu lugar. Vem aqui na frente em nome de Jesus, que o Mestre está te chamando. Vocês que estão aqui diante do altar, põe a mão na altura do teu coração. Quem vai deixar é você. E quem vai acolher é Deus. Então você que está aqui diante do altar, você tem liberdade para falar com Deus.
Você sabe naquilo que você está sendo falho, naquilo que você está em falta. Eu não vou moldar a tua oração, mas seja sincero. A oração que Deus ele ouve é a oração sincera. Se você for sincero no teu coração, não esconde nada do Senhor não. Ele já sabe de tudo. Eu quero orar por vocês nesse momento. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Meu Deus, nós viremos diante do teu altar quantas vezes for necessário. Quantas vezes o seu Espírito Santo nos chamar, nós iremos. Porque nós estamos ainda na caminhada da fé. Sabemos, meu Deus, das nossas imperfeições. Sabemos, ó Deus, das nossas limitações, dos nossos defeitos, daquilo em que podemos melhorar. E aqui diante do teu altar, ó Pai, estão aqueles que nessa noite precisavam ouvir esse doce convite para viver uma nova vida, para subir mais um degrau, para deixar para trás aquilo que tem deixado um rastro de decepção e de tristeza na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço agora, comece a restaurar a vida cristã, a caminhada cristã. Comece, meu Deus, a lavar essa pessoa com o teu sangue. Limpa, meu Pai querido, e nos faça verdadeiramente abraçar a bandeira do leão da tribo de Judá. Em nome de Jesus, ó Pai. Levanta, meu Deus, os teus filhos. Tira, meu Deus, toda a tristeza, todo olhar malicioso que um dia foi colocado diante dessa pessoa. Essa pessoa que chega em casa triste às vezes, mas, meu Deus, a partir de hoje isso vai mudar, porque eu tenho certeza que quando essa pessoa ela chegar, a luz já estará brilhando. A luz estará brilhando dentro da casa dela, assim como está brilhando no coração dela, que é a tua presença, ó Senhor. Nos fortalece nessa hora, nos mantenha de pé para a honra e glória do Senhor, e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.